Bom, pessoal, vamos então para mais um tema do nosso curso de matemática financeira. Agora a gente vai discutir então a avaliação de projetos de investimento. O primeiro conceito que a gente precisa entender é o que se trata, o que é um projeto de investimento. Um projeto de investimento é uma proposta qualquer de investimento ou financiamento caracterizada por um fluxo de caixa. Então, o que acontece? Qualquer projeto que a gente vai lidar aqui, a gente está falando de um fluxo de caixa. É isso que vai importar para a gente em matemática financeira. Qualquer alteração, seja na vida pessoal, seja numa empresa, que traga um resultado em fluxo de caixa, seja em economia, né, um projeto de investimento, no aprimoramento de um maquinário. Então, o investimento no novo maquinário vai trazer uma economia de luz, uma economia de funcionário, ou outra economia, uma economia na manutenção. Isso vai gerar um fluxo de caixa, ou seja, o investimento inicial e a economia vem em forma de retorno para a empresa. Então, com esse fluxo de caixa, eu consigo avaliar qual é a melhor alternativa de investimento. Então, todo projeto dentro de uma organização, o ideal era que a gente conseguisse transformar ele num fluxo de caixa e assim avaliá-lo financeiramente. Bom, então, o que significa essa ideia de fluxo de caixa? Se eu tenho uma sequência de A0, A1, A2 até a N, em que AJ, um A específico, é de 1, 2, 3 até N. Então, eu tenho uma sequência de entradas ou saídas de caixa do período zero, que seria o período inicial do meu fluxo de caixa, normalmente caracterizado por uma saída inicial de recursos, que é o nosso investimento. E aí depois períodos seguintes, em que a gente tem normalmente entradas de recursos. Então, cada um desses períodos aqui representa um fluxo de caixa livre, supostamente concentrado no fim de cada período. A gente já discutiu em outra aula, mas a ideia é em que se eu tenho o período 1, o meu fluxo de caixa ele acontece no final desse primeiro período. Ele acontece aqui. Bom, então uma vez que eu entendi que um projeto de investimento ele é qualquer coisa que eu consiga representar no fluxo de caixa, isso lógico, dentro de matemática financeira. Uma vez que eu entendi esse conceito, então eu posso avançar e conseguir avaliar o que é um projeto de investimento. Então, a seleção de projeto de investimento em si são diversas metodologias que auxiliam na decisão de qual projeto deve ser aprovado e qual deve ser reprovado, considerando um fluxo de caixa. Então, se eu tenho fluxo de caixa, como eu avalio esse fluxo de caixa para dizer, olha, projeto A me rende mais dinheiro, me rende um retorno maior do que o projeto D. Como eu caracterizo isso? Que variáveis que eu vou analisar e como é que eu vou selecionar esse projeto? O primeiro e talvez o mais importante é a nossa variável valor presente líquido. Por que o primeiro e por que talvez o mais importante? Em finanças, diversos indicadores, diversas mensurações, até mesmo quando a gente vai discutir precificação de ativos, o VPL, o valor presente líquido, está por trás desses cálculos. Então, o VPL tem uma importância muito grande dentro de matemática financeira e dentro de finanças, além de ser o principal indicador de aprovação de projetos. Mas então, o que é o valor presente líquido? É a metodologia de seleção de projetos que descontam um fluxo de caixa de forma a encontrar o valor atual equivalente ao fluxo de caixa. Ou seja, é uma metodologia que eu pego todos os fluxos de caixa futuros, eu trago eles para o valor presente, eu trago eles para o momento atual, para tentar entender o quanto que esse fluxo de caixa vale hoje. Por isso que ele é utilizado também em precificação de ativos, porque eu pego um ativo que me promete um fluxo de caixa futuro e tento descobrir se ele vale hoje um preço justo, se dentro do mercado ele está sendo negociado ao preço adequado. Bom, o desconto é feito a uma taxa de juros referencial. Então, para que esse desconto seja feito, para que eu traga ele do valor futuro para o valor presente, eu uso uma taxa referencial. Essa taxa referencial pode ser uma taxa de atratividade, definida como aquela taxa mínima adequada para o investimento por um gestor da empresa, ou pode ser o meu custo médio ponderado de capital, que é um conceito que se discute em finanças, ou pode ser um outro investimento com risco parecido, em que eu pego no mercado financeiro e uso como benchmark. Bom, então essa taxa de juros referencial a gente não vai discutir porque não é o nosso foco em matemática financeira, que o foco é só saber que a gente tem uma taxa, que essa taxa é utilizada para trazer os valores para o presente líquido, para o valor atual. Bom, então como é que eu faço isso? O meu VPL, então, eu pego cada um dos meus fluxos de caixa e desconto eles de acordo com 1 mais I, que é a minha taxa de juros, elevado ao número do período específico. Então vamos lá, vamos tentar entender como é que isso funciona. Eu posso, por exemplo, tentar pensar num fluxo de caixa que tem
2 períodos mais o período inicial de investimento, onde eu tenho um investimento inicial de R$ 1.000, um retorno no período seguinte de R$ 600 e no período seguinte de R$ 600. Quanto é que vale esse fluxo de caixa? Será que vale a pena investir esses R$ 1.000 para ganhar R$ 600? Lógico, isso vai depender então da minha taxa referencial. E aí eu vou trazer todos esses dois períodos aqui, período 1 e período 2, para o momento atual. O momento atual qual é? O momento zero. E aí, com esse VPL, eu vou conseguir descobrir se vale a pena ou não. A gente já vai fazer um exemplo. Só quero ponderar com vocês o seguinte. O VPL, se ele é maior do que zero, significa que está sobrando recurso depois do pagamento dessa taxa referencial. Então, a gente aprova o projeto. Se ele é igual a zero, ele é o limite da aprovação. Teoricamente, a gente aprova o projeto, mas ele está ali no limite, a gente está pagando exatamente a taxa referencial. Então, vale a pena analisar um pouco mais para ver se os riscos cobrem, porque qualquer oscilação de uma previsão errada nesse fluxo de caixa, ele já pode ficar negativo. E se o VPL é negativo, então a gente tem a regra de reprovar o projeto. Bom, pessoal, então vamos tentar entender como é que funciona o VPL através de um exemplo. Considerando que um investimento de R$ 10.000 provocará um fluxo de caixa baixo nos 4 meses seguintes, calcule o VPL, considere a taxa de 1% ao mês. Então aqui eu já coloquei o nosso fluxo de caixa montado. A gente tem um investimento de R$ 10.000 no período zero, depois a gente vai receber R$ 3.000 no primeiro período, 4 no segundo, 5.000 no terceiro e 4.000 no quarto período. Então, como a gente viu, a nossa fórmula do VPL, ela vai ser VPL é igual ao somatório do meu fluxo de caixa em um determinado período sobre 1 mais a minha taxa de juros, que nesse caso aqui a taxa de juros já foi determinada, sobre o número do período. A taxa de juros aqui foi igual a 0,01 ou 1% ao período, que nesse caso a gente está falando de meses. Então vamos começar a aplicar aqui o VPL. Os 10.000 a gente não precisa, porque o 10.000 ele já está no período zero, ele já está no momento atual. Então ele só se mantém. Os 3.000 eles estão no primeiro período, então a gente precisa trazer eles para o período atual. Como é que eu faço isso? 3.000 é o meu A, então eu tenho 3.000 dividido por 1 mais a minha taxa de juros 0,01, isso elevado ao período 1. No período 2, como é que eu vou fazer? De maneira muito parecida, eu vou trazer para o período 0, utilizando o A, vai ser o meu 4.000, dividido por 1 mais 0,01, que é a minha taxa referencial, elevado agora ao quadrado, porque a gente está no segundo período. O terceiro período, como é que a gente vai fazer? De maneira muito semelhante, eu vou pegar 5.000 dividido por 1 mais 0,01 elevado a 3, porque a gente está no terceiro período. E por fim, então, eu vou fazer do quarto período, que vai ser 4.000 sobre 1 mais 0,01 elevado a 4. Então, voltando para o primeiro período, o resultado disso aqui vai ser 2.970,29. No segundo período, vai ser igual a 3.921,18. No terceiro período, vai ser igual a 4.852,95. E no quarto período, então, a gente vai ter 3.843,92. Então, a última etapa agora é aplicar o meu somatório da fórmula, onde eu vou somar cada um dos valores presentes líquidos encontrados nos cálculos anteriores. Vou somar aqui do lado. Então, meu VPL vai ser igual aos menos 10.000, somado por 2.970,29, mais 3.921,18, mais 4.852,95, mais 3.843,92. E o somatório disso aqui, então, vai dar 5.588,34. Esse resultado, então, ele é maior do que zero. Então, a gente opta pela aprovação do projeto. O próximo tema, então, taxa interna de retorno, conhecida como TIR, é a taxa que torna o VPL igual a zero. Essa é a definição mais formal. Pega aquele cálculo do VPL
que eu achei 5.000 no exemplo anterior, e eu vou igualar aquele VPL a zero. Eu vou forçar ele a zero. Para quê? Para encontrar a taxa que faz isso. Então, esta taxa representa o retorno esperado do projeto. Então, se antes eu tenho uma taxa referencial, que eu vou usar para trazer o projeto para o valor presente, e vou saber se esse projeto ele está pagando mais ou menos que essa taxa referencial, ou seja, se o VPL é positivo ou negativo, agora não. Agora eu vou forçar o VPL a ser zero e vou me preocupar com a taxa. Dessa forma, caso a taxa encontrada seja superior à taxa referencial, e eu continuo tendo a taxa referencial para comparar a taxa encontrada na minha taxa interna de retorno. Bom, o projeto então deve ser aprovado. Caso inferior, reprovado. Então, a gente tem as condições de aprovação sintetizadas aqui do lado. Se a TIR é maior do que a taxa referencial, eu aprovo o projeto. Se ela é igual, mesmo caso EPL, eu tenho um limite de aprovação, onde eu tenho que avaliar de uma maneira mais profunda se vale a pena aprovar ou não. E se a TIR é menor que a taxa referencial, então, em teoria, eu já vou reprovar direto o meu projeto. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu tenho exatamente a mesma forma anterior, só que em vez do I, eu representei como TIR, e eu estou forçando essa equação a zero. Então, o que acontece? Eu quero achar o meu TIR, dado que, se eu descontar esse fluxo de caixa por essa TIR, eu vou ter o VPL igual a zero. A gente não vai calcular na mão, apesar que com poucos períodos a gente pode calcular na mão a taxa interna de retorno, mas seu grande uso é dado justamente com planilhas como o Excel, onde a gente usa justamente a fórmula TIR, e aí o Excel calcula sozinho essa fórmula. Então, o próximo conceito é o payback. O que é o payback? É a medida de tempo, que a gente vai chamar de T, para a recuperação do capital investido. Então, é o prazo que eu preciso ter no período que eu estou analisando, por exemplo, em meses, é o prazo que eu tenho para que todo o dinheiro que eu coloquei dentro do meu projeto, ele volte para o bolso do investidor, ele retorne para o investidor, independente de ter lucro ou não. O que eu quero saber aqui é o seguinte, é o valor que eu investi, quanto é a expectativa em tempo dele voltar integralmente para o investidor. Então, como é que eu represento isso de maneira matemática? É o T, em que o período, que o somatório de todos os períodos até um período específico AJ, ele vai dar maior que zero, sendo que maior ou igual a zero, sendo que o período anterior necessariamente foi menor que zero. Então, o que ele está dizendo? Eu vou somando período 1, período 2, período 3, e vai me dando sempre negativo, porque eu tenho um investimento grande, então vai me dando sempre negativo. No período em que se tornou positivo esse somatório, então esse período é o meu payback. Quais são as condições de aprovação de acordo com essa metodologia? Se o payback é maior que a expectativa dos investidores, então eu aprovo o projeto. Se ela é igual à expectativa dos investidores, então eu tenho um limite de aprovação, onde eu tenho que avaliar um pouco mais com calma. E eu tenho payback menor que a expectativa dos investidores, onde eu tenho que reprovar o projeto. Vamos ver então como é que isso funciona. Considerando que um investimento de 10.000 provocará um fluxo de caixa abaixo nos 4 meses seguintes, calcule o payback. Perceba que é exatamente o mesmo exercício do VPL, mas agora a gente vai usar o mesmo fluxo de caixa para calcular o payback. Então, bora lá. Eu vou somando período a período. Então, eu tenho aqui o primeiro período zero, e ele vai ser igual a menos 10.000. Então, não é o período zero. No período 1, eu tenho menos 10.000 mais 3.000. Então, eu tenho 7.000 negativos. Se é negativo, então ainda não é o meu período de payback. O período 2, eu tenho menos 10.000 mais os 3.000 mais 4.000. Então, aqui eu tenho 10.000 mais 3.000 dá menos 7.000, como a gente calculou anterior, mais 4.000, então eu tenho ainda menos 3.000. Então, se eu for para o período 3, eu tenho meus menos 10.000, mais 3.000, mais 4.000, mais 5.000. Então, até o período anterior, quando eu somei menos 10.000, mais 3.000, mais 4.000, eu tive menos 3.000. Se eu somar agora 5.000, então eu tenho positivo 2.000. Então, opa, agora esse fluxo aqui se tornou positivo. Então, meu payback ele só pode ser 3. Então, payback é igual a 3. O próximo conceito é o payback descontado. O que acontece? Qual é o problema? O payback ele não leva em consideração o dinheiro no tempo, então ele não traz para valor presente os recursos futuros para análise do tempo que demorou para retornar o dinheiro. Então, esse dinheiro foi perdendo valor ao longo do tempo, esse dinheiro não foi pagando a remuneração do investidor. Então,
uma forma alternativa de analisar é usando o payback descontado. O que o payback descontado faz? Ele vai calculando o valor presente período a período e ele vai selecionar aquele período em que, pelo valor presente, o fluxo de caixa se tornou positivo. Então, eu vou somando todos os períodos até o momento em que o fluxo de caixa acumulado se torna positivo. Então, é a média de tempo em T para a recuperação do capital investido, porém, considerando o valor do dinheiro no tempo. Então, exatamente a mesma representação matemática, só que aqui, se a gente observar bem, eu tenho justamente a fórmula do meu VPL. Então, eu vou somando o meu VPL até o momento em que ele se torna maior ou igual a zero, e aí eu pego o T desse momento, sendo que necessariamente o T do período anterior ele tem que ser menor do que zero. Por quê? Porque é o primeiro período em que o fluxo de caixa se torna positivo. E aí, a aprovação é muito parecida com a aprovação anterior do payback simples. Então, eu tenho que, se ele é maior do que a expectativa dos investidores, eu aprovo. Se ele é igual, então eu estou no limite de aprovação. E se ele é menor, então eu reprovo o projeto. Então, vamos para o nosso exemplo de payback descontado. E eu tomei liberdade já de colocar aqui o valor de cada fluxo de caixa, o valor presente líquido, que a gente já calculou lá no exemplo 1. Então, a partir desses valores, o payback descontado vai somando os valores já descontados do valor presente líquido até encontrar o primeiro fluxo de caixa, o primeiro período em que o fluxo de caixa é positivo. Então, meu payback vai pegar o primeiro período 10.000, vou somar com o segundo período 2.970,29. Esse período, esse somatório, vai gerar o resultado de 7.029,71 negativos. Então, ainda não é no primeiro período. Então, eu vou somar o segundo período mais 3.921,18. Bom, se eu somar, então, o que eu já tinha com o segundo período, eu vou ter o resultado negativo de 3.108,53. Então, o resultado é negativo, então ainda não é o meu período de payback. Então, agora eu vou somar com mais um período, onde eu vou somar com 4.852,95. E aí o resultado, então, vai ser igual a 1.000 positivo 744,42. Então, se eu encontrei um resultado positivo, então significa que esse período é o payback. Então, meu payback descontado é igual a 3. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que tenha ficado um pouco mais claro como é que a gente avalia projetos de investimento que geram fluxo de caixa. E qualquer dúvida, por favor, deixe nos comentários, que eu vou fazer todo o possível para ajudá-los.